Eu ouvi uma pessoa dizer que fez inseminação e escolheu embriões sem o gene do câncer. Fiquei pensando se esta interferência altera a programação espiritual do ser encarnado. Eu, Jorge. Olha, ela pode até ter feito esse tipo de procedimento científico, mas não há garantia científica de que isso não vai acontecer. O que acontece? Todos os conhecimentos que nós temos com relação ao genoma ainda são muito incipientes. Nós não temos ainda uma certeza para dizer, olha, isso aqui é determinístico, tudo é probabilístico. Então, qual é a realidade hoje em termos de genética? Ele pega um cromossomo e diz assim, olha, nesse locum aqui do cromossomo, a gente percebeu que, sei lá, 40% das pessoas que têm essa sequência nesse locum, ela desenvolve câncer no cólon, lá no intestino. Mas isso não determina que quem tem vai ter, porque 40%, 60% não. Então, você tem sempre uma probabilidade. Então, você diz assim, eu fui no genoma e tirei todos os recortes que tinham. Não é garantia, porque os processos genéticos não são determinísticos, são probabilísticos, trazem maior ou menor propensão. Razão número 2. Existem fatores que não são genéticos que produzem o câncer. Nós temos fatores ambientais. O sujeito, durante a vida inteira, ele come um condimento, ele se alimenta com uma substância agressiva, ou ele fuma, ou sei lá, ele se expõe a determinados elementos cancerígenos, então ele vai ter um desenvolvimento, de repente, dessa doença, não é por um fator genético, mas é pela exposição ambiental que ele tem. A gente se preserva disso, não é? Por que a gente não toma raio-x quando a mulher está grávida? Porque a mulher grávida ela está em processo de formação da criança e isso pode promover uma mutação quando o embrião ainda está se formando. Então, por isso, evita-se o raio-x. Exposição de pessoas a material radioativo também predispõe. Então, você tem fatores genéticos que não são determinísticos. Você tem fatores ambientais, como alimentação, exposição para elementos externos, que podem predispor ao câncer, e tem os aspectos comportamentais. Ódio, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Isso também adoece a gente. Isso também é um fator predisponente para o surgimento de determinadas mutações genéticas que podem provocar o câncer. O fato dela ter feito um estudo genético para retirar não é garantia, porque a gente não sabe quase nada sobre o genoma ainda, a gente só conhece 5% dele. Então, 95% a gente ainda não conhece. E mesmo aquilo que a gente conhece ainda é probabilístico. Mas ainda tem os fatores ambientais e os fatores comportamentais. Pode até dar algum pouquinho de ajuda, mas isso não garante nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer.